Você tem a sua Bíblia com você? Vamos fazer a nossa declaração de fé. Bom ver você aqui, bom ver a igreja cheia. Eu aproveito para lembrar, se você trouxe o seu filho, é legal você levar ele na geração vida, a gente fala direto para as crianças lá, fica aqui do nosso lado, tem muita gente boa lá, não só para cuidar, não só para tomar conta, mas para ministrar bênção na vida dos seus filhos. Para todas as idades, está acontecendo simultaneamente agora, o nosso trabalho lá com a geração vida, e vai ser muito bom que você participe. Amém? Levante bem alto a sua Bíblia comigo, vamos declarar todo mundo junto? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, e eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Glória a Deus. Hoje vamos deixar que a palavra renove a nossa maneira de pensar, renove a nossa mentalidade. Eu oro para que realmente hoje pessoas sejam libertas na sua mentalidade. Inclusive, aquelas que acham que nem precisam. Nós estamos crescendo espiritualmente. Quantos sabem que Deus está fazendo você crescer? Mas para que crescimento genuíno aconteça, nós temos que permitir mudança na nossa vida. Ninguém cresce sem mudar. E para que mudança efetiva, genuína, permanente aconteça, ela precisa acontecer primeiro dentro da gente, precisa acontecer na nossa maneira de pensar nas coisas da vida. E o que eu vou falar hoje, pela graça de Deus, é uma das coisas mais importantes e mais elementares, mais básicas da vida cristã, que se a gente compreender e deixar que realmente o Espírito renove a nossa maneira de pensar, transforma toda a nossa vida. Mas se a gente deixar, a gente vai viver como a maioria das pessoas vivem e vamos acabar absorvendo um pensamento que não é o bíblico, que não é aquele que Deus tem para você, mas é o que parece ser o mais lógico, é o que parece ser o mais natural. Às vezes a gente, quando vai fazer certos cálculos, a gente prefere acreditar no que a maioria acredita, a gente prefere acreditar no que a tradição nos ensinou. Mas se você deixar hoje, o Espírito Santo quer renovar a sua mente. Nós cremos que Deus está aqui, amém? Então deixe o seu coração aberto, não permita que nada seja motivo de distração. Embora você vai estar aí sentado, eu creio que espiritualmente você vai estar ativo, recebendo algo de Deus aqui nessa noite, amém? Deixa eu ouvir um amém bem alto. Amém. Não precisa tanto. Amém, graças a Deus. Nós estamos começando nessa noite uma série que chama-se Questão de Honra. Também é o nome de um filme, não tem nada a ver com o filme que eu vou falar, prometo a você. Mas eu gostei desse título porque quando chegar no final é que você vai entender o motivo desse título. Mas eu já posso adiantar para você que a gente vai tratar desse tema, obviamente. Tudo que a gente começar a tratar a partir de hoje vai falar sobre a importância da honra e de que maneira nós podemos e devemos honrar a Deus, honrar a si mesmo e honrar as pessoas. E o texto que nós vamos usar como base é um texto que eu acho que eu nunca preguei antes, embora seja extremamente famoso, conhecidíssimo, e base para nosso entendimento de vida cristã. Na verdade, não apenas nós cristãos, eu não sei se todo mundo aqui é, mas mesmo que você não seja um cristão, mesmo que você diga, André, eu não sei ainda o que eu vou ser, ou se eu vou ser alguma coisa, ainda assim eu acho que você entende essa parte da Bíblia que trata desse assunto, que trata do assunto das regras e dos mandamentos e das ordens que Deus deu, primariamente, originalmente ao seu povo, mas que se tornou comum para todos nós. Eu vou falar hoje com você um pouquinho dos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, quando eu falo isso, eu penso que isso pode causar em algumas pessoas algumas questões. André, você nunca pregou sobre os 10 mandamentos porque você achava que não era importante? Ou porque você achava que era muito difícil? Por que a gente nunca propriamente tratou? Deixa eu falar para você, existe uma maneira de nós encararmos os 10 mandamentos, e hoje, eu acho que isso vai ficar muito claro, que pode ser nociva para nós. Existe uma maneira de encarar os 10 mandamentos e nós cairmos numa armadilha perigosíssima, que deixa eu te falar, muitos cristãos caíram nessa armadilha. Muita gente de Deus, de Jesus, entenderam errado o que está escrito lá. E a gente tem uma
se você permitir, ler o Antigo Testamento e os livros da lei, e propriamente os 10 mandamentos, tem uma grande oportunidade de você se tornar um legalista, de você se tornar meramente um religioso. Mas nós vamos caminhar nessas próximas semanas, nós só vamos interromper um domingo à noite, que é para aquele culto que o pastor de irmã falou, que eu queria muito que você trouxesse um vizinho seu, para assistir junto com você aquela peça. Aí depois a gente vai voltar. Nessas semanas a gente vai falar sob a luz da graça de Deus, sobre essa questão dos 10 mandamentos. Deixa eu falar uma coisa para você, de cara, e você vai ter que saber interpretar o que eu vou falando, mas você acredita que os 10 mandamentos foram escritos para você? É uma pergunta importante. Deixa eu já responder para você. Se você é judeu de nascença, você faz parte do povo hebraico, lá do início, então sim, a resposta foi escrita para você. Mas toda a antiga aliança, todo o Antigo Testamento, que para nós é precioso, é importante demais e traz uma base fantástica para o cristianismo, nos ajuda a entender muitas coisas da vida cristã. Ainda assim, no Antigo Testamento não há nenhuma doutrina para a igreja cristã. Então, a Antiga Aliança e os livros escritos na Antiga Aliança, embora sejam preciosíssimos, e para nós confirmam o que nós cremos na Nova Aliança, no Novo Testamento, não são doutrinários para a igreja. Então, não, os 10 mandamentos não foram escritos pensando em você, mas, e é aí que a gente quer chegar, quem determinou aqueles mandamentos foi o mesmo Deus que eu e você honramos aqui nessa noite, amém, queridos? E ele escreveu para o povo que ele tinha estabelecido como seu povo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz à igreja: judeu de verdade não é aquele que é na carne, mas é aquele que é no espírito. Ou seja, aquele que aceitou essa nova aliança com Deus. Então, em Cristo, você agora é povo de Deus. Quantos dizem glória a Deus? A circuncisão, a Bíblia fala de verdade. Paulo vai escrever isso para a igreja, não é aquela que é feita na carne, mas é aquela que é feita no Espírito, é aquela que você recebeu no seu coração, talvez através do batismo nas águas, como a gente costuma falar. Então eu preciso que você compreenda, antes da gente entrar nesse texto, de que o que nós estamos tratando hoje é de olhar para a lei de Deus, mas sob um olhar do Novo Testamento, da graça de Deus. Como eu falei algum tempo aqui atrás, se você for assistir um filme 3D, quanto já teve a oportunidade de ir no cinema assistir um filme 3D? Né? Se você vai assistir um filme 3D sem o óculos 3D, a sua experiência é estranha, ela é incompleta, talvez você até entenda o filme, mas você perde muita coisa. Mas se você colocar aquele óculos, as coisas todas se posicionam, ficam no lugar, você entende melhor, a sua experiência completa. Da mesma maneira, para que eu e você entendamos o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, nós temos que colocar os óculos do Novo Testamento. E é isso que eu queria que você fizesse nesse momento. Você trouxe seu óculos do Novo Testamento? Quantos aqui são membros da Nova Aliança, no sangue do Senhor Jesus? Então, não se esqueça disso. Eu quero começar falando para você de um pensamento, de uma mentalidade que permeia toda e qualquer religião. Não é algo que é apenas a igreja absorveu isso, mas isso não é da igreja, isso é de todo mundo, até quem diz que não tem religião acredita nisso um pouco. Talvez seja a crença mais forte, mais comum entre todas as pessoas. A maioria das pessoas que acreditam em alguma coisa, lá no fundo acredita nisso. E eu vou colocar aqui no telão para você. Essa expressão aqui, a fim de que eu seja aceito por Deus, que eu seja amado por Deus, ou consiga alguma coisa de Deus, eu preciso me comportar bem. Eu preciso me comportar apropriadamente. Eu preciso ser adequado no meu comportamento. Eu acho que a maioria das pessoas, mesmo que não pense muito, lá no fundo acreditam assim. Então o meu comportamento, muitas vezes a minha intenção de acertar, é que é a condição para Deus ouvir as minhas orações, para eu ser aceito por Deus. É muito comum, eu sei disso, porque toda semana, todo dia, alguém está falando disso. Que se você fizer o que é bom, se você fizer o que é certo, Deus te aceita. Talvez até você vá para o céu. Mas se você fizer o que é errado, então você está mal com Deus. E Ele está mal com você. Você criou uma cisão nesse relacionamento que você deveria ter com Ele. Então, esse é um pensamento que às vezes, obviamente, passa pela sua cabeça. É um pensamento comum.
A minha pergunta hoje para você, de onde que veio isso? Da onde que a gente começou a acreditar nisso, que quando nós temos um bom comportamento diante de Deus, Ele nos aceita, Ele nos ama? Se você perguntar, a maioria das pessoas acreditam que a maneira como nós temos algum relacionamento com Deus, seja fazendo uma oração e pedindo para que Ele ouça e responda aquela oração, seja tentando viver uma vida devota a Ele, de qualquer maneira, a maioria das pessoas vai dizer, se você fizer o que é certo, se você se afastar do que é errado, então Deus vai te abençoar, Deus vai te aceitar. Mas se você fizer o contrário, você está fora. Você não está mais andando com Deus. Existe uma pergunta clássica que é feita às vezes quando o evangelismo acontece. Uma pergunta que talvez você já tenha ouvido ou já tenha feito. Se você está aqui hoje e você não é cristão, o que eu vou te falar agora é para fazer você imaginar. Supondo que exista um Deus, eu coloquei dessa maneira, supondo que exista um céu, que exista um Deus realmente soberano, que no final dessa vida, quando você morrer, não termina aí, você continua. E se você tem duas opções, seria o céu e o inferno. Se existe um céu, por que você acredita que iria para lá? E eu tenho certeza que muitos de nós, imediatamente, fazemos uma viagem na nossa própria vida e temos a nossa reação imediata é olhar para o tipo de vida que nós estamos vivendo. É olhar para o nosso comportamento atual. Se você perguntar isso lá fora, você acha que você vai para o céu? As pessoas imediatamente vão olhar para a própria vida e vão tentar responder. Talvez elas digam assim, eu espero que sim. Não sei. Porque no fundo, a maioria de nós acredita que é por merecimento, é pela nossa própria obra, pelas nossas próprias obras, pelo nosso próprio esforço, que Deus olha e recompensa. Então, muitos de nós não sabemos. Há pessoas que até aqui na igreja vão levantar a mão, vão dizer glória a Deus, vão louvar junto comigo, com você, mas se essa pergunta um dia realmente entrar no coração, ela vai ter que encará-la e dizer assim, bom, eu acho, e isso é o que muitas pessoas acham, eu acho que eu preciso fazer tudo que eu puder para acertar, e de vez em quando eu vou errar, mas quando chegar no final a gente vê. Algumas pessoas acreditam, bom, eu vou caminhar a minha vida tentando fazer o meu melhor, quando eu morrer eu vou estar diante de Deus, e Ele vai fazer lá, né, as contas, botar de um lado um peso, do outro lado o peso do que eu fiz de errado, do que eu fiz de certo, 9 fora, quem sabe eu tiro uma nota acima da média e passo. O que eu estou falando é estranho para você? Ou você conhece gente que realmente acredita nisso? Que, né, na hora de fazer um auto-julgamento, pensa assim, não, eu acho que eu vou para o céu, porque eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro, eu faço sempre o bem. E outras talvez digam para você, não, eu acho que eu não vou não. Por causa do estilo de vida que eu tenho vivido, né, por causa da maneira como eu tenho vivido a minha vida. Por que nós associamos o nosso comportamento com o ser aceito por Deus? Você sabe que há pessoas que um dia saíram do convívio de Deus, saíram da igreja. Eu conheço algumas, e você também, que você talvez tenha falado, por que você não volta? Volta para a igreja, volta para Jesus. A pessoa fala, não, eu acho que eu vou voltar um dia, mas eu preciso acertar algumas coisas antes. Algum tempo atrás uma pessoa falou isso para mim, eu falei, então você vai se limpar toda antes de tomar banho? Porque o que Jesus faz é nos lavar completamente com o seu sangue precioso. Você não vai conseguir fazer isso, só Ele consegue fazer. Mas por que essas pessoas pensam assim, não, primeiro eu preciso ajustar algumas coisas, primeiro eu preciso acertar algumas coisas, porque se eu conseguir acertar, eu acho que eu consigo chegar lá e começar. Você sabe que pessoas que não se batizaram até hoje, elas têm esse pensamento, por que você não se batiza logo? Não, calma, vai chegar a minha hora, eu vou conseguir ajustar isso, arrumar aqui, tem algumas coisas que eu tenho que fazer antes. É uma convicção de que o batismo é somente para pessoas que acertaram. Deixa eu te falar, é o contrário. As pessoas que se batizam são aquelas que descobriram que sem Jesus não dá. Descobriram que precisam de um Salvador. Tomaram uma decisão pela fé de recebê-lo e confirma essa decisão descendo das águas do batismo. O batismo significa que aquela pessoa que eu era, morreu.
e que agora Cristo vai viver em mim, e que se Ele não fizer, eu não consigo fazer, se Ele não me salvar, eu não consigo me salvar. Quantos dizem aleluia? Já aconteceu alguma vez com você, em algum momento da sua vida, que você estava distante de Deus? Não necessariamente distante da igreja, você estava até indo à igreja, mas você estava vivendo um tempo onde as suas práticas, os seus vícios, as suas manias, acabavam te empurrando para o lado errado. E de vez em quando você era confrontado com essa questão: será que eu ainda sou crente? Será que eu ainda tenho algum relacionamento com Deus? Eu não acho que eu esteja me comportando propriamente. É difícil imaginar que Deus pode ter algum tipo de relação comigo pela maneira como eu tenho vivido. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reajustar o meu comportamento. Eu preciso mudar o meu comportamento para voltar a ser aceito por Deus. Eu tenho que arrumar a minha bagunça, fazer alguns ajustes para ver se Deus olha para mim com bons olhos. Porque eu acho que nesse momento Ele deve estar pensando: se você orar agora, não tem como responder a sua oração. Há 2 semanas atrás você estava legal, estava até fazendo jejum, estava gostando, mas agora está ruim, está difícil, você não está vivendo como deveria viver. Queridos, essa maneira de pensar, essa mentalidade de acreditar que Deus, um relacionamento com Ele só é possível através de um bom comportamento, que existe uma ligação entre a maneira como eu estou agindo e praticando e me comportando com o meu relacionamento com Deus, é uma das coisas mais nocivas que existem hoje no planeta. Eu coloquei um pensamento que é meu. Essa mentalidade contribuiu muito mais para afastar as pessoas de Deus do que qualquer outra coisa. A mentalidade de que para que eu tenha um relacionamento com Deus, eu preciso fazer alguma coisa, ou seja, eu preciso me comportar propriamente. Eu preciso arrumar a minha casa, ajustar tudo, eu preciso, em outras palavras, ser perfeito ou tentar ser perfeito. Caso contrário, eu não vou ter um relacionamento com Deus. Essa ideia de que, a fim de ser aceito por Deus, eu preciso ajustar a minha vida, consertar os meus erros, acertar algumas coisas, tem contribuído muito mais para afastar as pessoas de Deus que qualquer outra coisa. E não apenas porque alguém pense assim, mas porque muita gente corrobora isso. Há muita gente na igreja cristã hoje, e em outras religiões também, que adotaram o legalismo como sua religião. E vão, ao invés de ajudar o reino, vão atrapalhar. Vão fazer com que pessoas se sintam culpadas e que nunca consigam realmente se aproximar de Deus. Porque esse pensamento, essa mentalidade gera culpa. Porque, seja sincero, você pode estar no melhor tempo da sua vida, ainda assim você não conseguiu acertar tudo. E é muito fácil olhar para nós mesmos e olharmos justamente para o que está errado. Você pode estar indo bem a beça. Você pode estar tendo o seu tempo com Deus como você nunca teve antes, mas você cai também em alguma tentação, você falha em algumas coisas, você não dá atenção a certas coisas que precisava dar, você não dá o tempo necessário a certos relacionamentos que mereciam aquilo, e talvez você pense: puxa, eu preciso acertar, e essa é uma busca sem fim. Essa perfeição parece inalcançável. A verdade, talvez seja porque nós estamos olhando da maneira errada, nós estamos olhando frequentemente para aquilo que nós não somos. E isso produz culpa. E ouça, o sentimento de culpa nunca fez e nunca vai fazer você mudar. É extremamente popular. Nesse momento, enquanto eu estou aqui falando com você, eu tenho certeza que em muitos púlpitos o que está sendo pregado é culpa, porque funciona que é uma beleza para manter pessoas no ciclo vicioso da religião. É um excelente combustível para manter uma religião, encher as pessoas de culpa, mas não muda você. Você não vai encontrar pessoas genuinamente transformadas porque se sentiram tão culpadas que mudaram. Não, a culpa, ela em algum nível consegue te motivar a curto prazo, mas é um péssimo motivador, não te motiva a consertar a vida diante de Deus. Ela pode te motivar a curto prazo, você pode viver a sua vida inteira sentindo-se culpado por alguma coisa. Você pode viver anos e anos e anos carregando aquela culpa, carregando aquela condenação. E sabe o que acontece?
Quanto mais você se sente culpado, mais você erra. E quanto mais você erra, mais você se sente culpado. E quanto mais culpado você se sente, mais você se afasta de Deus. Não estou dizendo que você se afasta da religião, você se afasta de Deus. Você se afasta de um relacionamento com Ele. Você se afasta de ter que olhar nos olhos dEle, ou ter que falar com Ele. Porque quem é que tem coragem de falar com Deus sentindo-se culpado? Quando acredita que precisava ter feito melhor. Acreditar que eu sou aceito por Deus, mesmo com todas as minhas falhas, todos os meus defeitos e pecados, é muito difícil. Você sabe por quê? Opa, gostei. Porque eu e você não somos assim. O que Deus faz comigo é impressionante, porque é muito difícil eu fazer isso com você. Aceitar você com todos os seus defeitos. Não com um. Né? Não com algumas coisas que dá para aturar, não. Com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com toda a sua história de vida, com todos os buracos na sua história de vida, com todos os seus fracassos, com todas as suas mazelas, com todos os seus vícios, com todas as suas rabugices, com todos os seus maus humores, seja o que for. Aceitar isso. Viver assim, conviver assim, aceitar você, não é uma tarefa fácil para nós. Na verdade, pode ser impossível. Mas o convite não é esse. O convite não é você conseguir fazer isso, mas é aceitar, é acreditar que Deus te aceita, apesar de você mesmo. Que Deus te aceita, independente de quem você é ou foi. Queridos, isso é tão precioso. Eu oro para que o Espírito plante isso bem profundo no seu espírito, no seu coração. Deus já aceitou você. A Bíblia fala que Deus, Ele enviou Jesus morreu por nós, Ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Em outras palavras, Ele não esperou que você deixasse de ser um pecador, que você finalmente parasse de pecar, que finalmente você se ajustasse para começar, para ser o iniciador da sua salvação. Ele sabia muito bem quem você era, quem você é e quem você vai ser, e já pagou o preço para que você fosse dele. Mas acreditar isso não é fácil, com todas as minhas falhas, defeitos e pecados, que Ele me aceita. Não, é mais fácil acreditar que primeiro eu tenho que resolver as minhas questões, primeiro eu tenho que resolver as minhas coisas, depois, talvez, eu seja aceito por Deus. Agora preste atenção aqui em mim. Se algum dia Deus mandou uma mensagem a esse mundo, essa mensagem é exatamente o inverso disso. É o inverso de que nós precisamos merecer. Deus enviou uma mensagem muito clara a toda a humanidade, de que não é pelas suas obras, não é pelo seu merecimento, não é porque você se tornou digno para Ele, mas é porque Ele simplesmente te amou. E o tempo todo Ele fala isso. E hoje eu quero mostrar para você como isso não acontece apenas no Novo Testamento. Claro que acontece no Novo Testamento como fim da história. Jesus morre na cruz de uma vez por todas, por mim e por você. Mas isso é o tempo todo tipificado na antiga aliança. Porque Deus aceitou o seu povo, mesmo sem que eles merecessem. E a história dos 10 mandamentos é a que é mais usada pelas pessoas hoje, para justamente embasar esse pensamento torto, esse pensamento distorcido, de que você tem que fazer tudo aquilo para que finalmente Deus te aceite. Quantos aqui já ouviram falar nos 10 mandamentos? Não estou falando da novela. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe de qual os 10. Vamos lá então, primeiro. Segundo, terceiro. Quem sabe algum deles? Qualquer um. Não matarás, não esperava esse. Para algumas pessoas, Deus colocou aqueles mandamentos e disse para a gente, vê o que você consegue fazer com isso daí. Aí você fala, não matarás. Eu acho que isso é fácil, porque o patamar está bem alto. Então, eu acho que eu estou bem. Mais um. Não furtarás. Algumas pessoas vão dizer, eu estou indo bem, mas não tão bem nesse. Eu fiz a maior parte legal nesse aí. O terceiro mais famoso, não adulterarás. Aí você fala, opa, esse é comigo, eu nunca adulterei. Aí Jesus chega e pega o patamar, bota lá em cima e fala, mas se você só pensar em adulterar, já é pecado. Aí você pensa, então deixa para lá.
Parece um pouco injusto. Não pode nem pensar. Então, Deus chega, estabelece mandamentos. Jesus pega eles e coloca num lugar ainda mais alto. E a impressão que a gente tem é isso. Vê o que você vai conseguir fazer. Faça o melhor que você puder. E no final a gente vê. Mas hoje eu queria, junto com você, olhar para isso de uma maneira nova e perceber como é que Deus se aproxima do seu povo para tratar desse assunto. Nós vamos ler a passagem dos 10 mandamentos, que todo mundo sabe que fica no livro de... Muito bem. No capítulo? Que igreja é essa, gente? Êxodo capítulo 20. Abra lá para você ler comigo, ou se você quiser, acompanha no telão. Por que a gente vai estudar os 10 mandamentos? Porque escondido na história dos 10 mandamentos, você vai encontrar um segredo do relacionamento que há entre Deus, seu amor e aquilo que Ele nos manda fazer. Êxodo 20. Escondido na história dos 10 mandamentos. Quantos creem que isso realmente aconteceu? Diga amém. Realmente Deus chamou esse homem chamado Moisés, falou com ele e deu essas ordens a ele. Nós cremos que isso aconteceu. Então, durante essas próximas semanas, queridos, nós vamos olhar um pouquinho para isso. Êxodo capítulo 20. Antes da gente ler, para você entender, porque quando você começar a ler os mandamentos, eu queria que você lembrasse de uma coisa. Se você for na minha casa e você descobrir como é que eu e a minha esposa, Rafaela, a gente determina as regras da nossa casa, isso fala muito de quem nós somos. Isso revela um pouco de quem nós somos. Talvez algumas regras sejam até estranhas para você. Algumas regras que nós impomos sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, né? Nós determinamos alguma coisa, talvez você pense, eu não faria assim, mas o que isso está dizendo? Que aquelas regras revelam um pouco de quem nós somos. E outra coisa que as regras também revelam um pouco sobre nós, dependendo de para quem que nós damos essas regras. Por exemplo, eu não posso estabelecer regras para os seus filhos, eu tenho que estabelecer para os meus. Para os seus filhos você estabelece as regras. E é importante a gente ver, porque imediatamente nós vamos ver que Deus está tratando desse assunto. Então, se as regras que alguém faz, que alguém segue, eu acho que eu coloquei isso aqui também, bota aí para mim esse próximo slide antes de você ler. Na verdade, meus versículos estão na minha apresentação, você pode deixar. Você descobre muito sobre alguém pelas regras que aquela pessoa segue e a quem ela está impondo as suas regras. Então, como eu disse para você, se a gente vai fazer isso durante essas próximas semanas, o que vai acontecer naturalmente é que a gente vai aprender mais sobre Deus. Nós vamos descobrir o que Ele, Deus, valoriza. Quantos dizem glória a Deus? Se Deus acha alguma coisa importante, você acha que você tem que achar também? Amém? Então é disso que a gente vai tratar durante essas próximas semanas. Vamos descobrir algumas coisas também sobre nós mesmos. Então, nós vamos ler aqui o que eu coloquei para você. Você descobre muito sobre alguém pelas regras que aquela pessoa segue e por a quem ela impõe as suas regras. Êxodo 20. Qual é o pano de fundo? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o reino de Israel, ou a nação de Israel, ela tem uma história só. Nesse momento em que Moisés vai entregar a lei ao povo, que Deus vai entregar primeiro a lei a Moisés, o que está acontecendo? Nós temos um povo de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Não é tanto para dizer que é uma nação como é, por exemplo, a nação brasileira, que tem os seus 200 milhões, mas ainda assim, naquele tempo, era uma grande nação. Cerca de 2 milhões de pessoas. Só que qual é a história dessas pessoas desde sempre? A história delas é que elas sempre foram escravas. Nasceram e os seus pais nasceram escravos, seus avós nasceram escravos, seus bisavós, e assim vai. Sempre lá atrás você vai ver. Se o povo de Israel, que a escravidão durou 400 anos aproximadamente. 400 anos, não pensa nisso tão rapidamente, porque a Bíblia passa muito rápido, mas 400 anos é muito tempo. Nós somos uma nação brasileira independente há menos de 200 anos. Daqui a 4 anos a gente vai fazer 200 anos que nós somos uma nação brasileira. 2 vezes isso. Foi o tempo que Israel se manteve escravizado pelo Egito.
Então, se aquelas crianças escravas tivessem aula de história, tivessem, né? Vão para a escola, não tinha, mas vamos supor que tivesse, elas iam aprender a história do povo de Israel. Você sabe qual é a história? É só isso, a gente sempre foi escravo, não tem mais nada. Não tinha lei para eles, a única lei é obedeça o que o seu mestre mandar, porque se você não obedecer, você morre no mesmo dia. E é só isso. Faça o que mandam você fazer. Você não tem valor nenhum. Você é só mais um equipamento dos egípcios. Você é possessão de outra pessoa. Essa era a história de Israel. Isso é muito importante. Um povo sem absolutamente nenhuma autoestima, ou baixíssima autoestima. Um povo que era uma raça pura, porque ninguém queria casar com escravo. Você imagina, um rapaz egípcio chegando em casa, trouxe minha namorada hoje para vocês conhecerem. Pai, quem é? Uma escrava hebreia. Não, meu filho, a gente casa para cima, não casa para baixo aqui, né? Não tem essa história, você não vai casar com um escravo. Então, Israel mantinha-se sempre uma raça pura de escravos. Essa era a história. E Deus vem, liberta aquele povo, e aqui nesse momento, no Monte Sinai, depois de muitos milagres acontecerem, depois do Mar Vermelho se abrir, Deus começa a dizer, agora eu vou dizer para vocês um pouquinho do que para mim é importante. Quais são os princípios que eu quero que você guarde. E no versículo 1, Deus começa a falar com Moisés. Moisés vai ser o porta-voz desses mandamentos. Deus chega para Moisés, fala, a gente vai começar aqui a tratar disso. Então, falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. E Moisés está ouvindo isso. Eu sou o Senhor teu Deus que... E aí Moisés fala, peraí. O que o Senhor falou? Eu sou o Senhor teu Deus. Senhor, meu Deus. O Senhor não está querendo dizer, eu sou o Senhor Deus? Não, Moisés. Eu sou o Senhor teu Deus. Mas como assim? Porque até onde eu sei, você era Deus de Abraão, Isaac, Jacó, tudo bem, você se apresentou para a gente dessa maneira, mas a gente não fez nada. Nós nunca fizemos nenhum pacto, nós nunca fizemos nenhuma aliança contigo, nós nunca fizemos nada para merecer. O Senhor está dizendo que a gente tem alguma ligação? Porque se o Senhor está dizendo que eu sou o Senhor teu Deus, isso é muito pessoal, isso indica relacionamento. E Deus vai dizer, sim, Moisés, é isso mesmo. Vocês já são meus, e eu já sou de vocês. Mesmo sem a gente ter feito nada, é só isso. Não, tem mais, Moisés, só que você me interrompeu. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nessa segunda parte desse versículo, Deus pega Moisés e leva para aquele túnel do tempo que a gente falou hoje de manhã aqui. Ele leva Moisés há cerca de 3 meses atrás, quando Deus faz algo impressionante para libertar o seu povo da escravidão. Como eu disse para você, o povo de Israel tem uma história que se baseia meramente na escravidão. Ele começou com Abraão, depois Abraão teve um filho chamado Isaac, que teve 2 filhos, um deles chamava Jacó, que depois se chamou Israel. Israel teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos, e eles foram crescendo, aquela família foi crescendo, um dia eles se mudaram para o Egito. Mas eles não eram uma nação, era só uma família muito grande. Mas ali eles foram proliferando, cresceram muito com o passar dos anos. De maneira que os egípcios ficaram com medo do crescimento todo e começaram a escravizá-los. E aí sim, eles chegam num número de pessoas tão grande que você poderia dizer, não é mais só uma família, é uma nação de pessoas. Tem as 12 tribos que estão ali envolvidas, mas é uma nação escrava. É isso que eles são. E num determinado momento, Deus quebra o silêncio e envia Moisés para ser o libertador daquele povo. Você conhece bem a história. Moisés vai até o rei do Egito, Faraó, e fala, Deus me mandou aqui para você libertar esse povo. O Faraó diz, não. Por quê? Porque esse povo é a base da nossa economia. A base da nossa economia é o trabalho escravo. Se a gente libertar o seu povo, que é esse povo hebreu, a gente perde tudo que a gente tinha. Então, claro que não. E aí Deus faz uma coisa impressionante. Deus, ele zomba de cada um dos deuses do Egito com aquelas pragas que ele envia. Então Deus fala para Faraó e para o Egito, vocês amam e adoram o rio Nilo, então toma aqui, eu vou matar o rio Nilo, transforma o rio Nilo em sangue. Vocês adoram os sapos, então eu estou mandando sapos aí para vocês, rãs. Vocês adoram as moscas, então toma moscas. Vocês adoram o sol, é um dos seus deuses, então eu vou cobrir esse sol durante um tempo para vocês verem que os deuses de vocês
que vocês acham que são deuses, na verdade não são coisa nenhuma. E o que vai acontecendo no Egito é impressionante. Deus está zombando de cada um daqueles deuses, e a economia do Egito vai caindo de tal maneira, que você pensa, agora Faraó vai liberar esse pessoal. Depois de 9 pragas, Moisés chega até Faraó e fala, e agora, vamos embora? Vamos liberar esse povo? Faraó diz, não, seu coração está endurecido, não vai sair ninguém. E Moisés fala, mas vai terminar agora. E aqui acontece algo fantástico, porque antes daqueles 10 mandamentos do Sinai, Deus dá um mandamento no Egito, que acontece aqui. Eu queria que você abrisse lá, aliás, você pode acompanhar no telão, em Êxodo no capítulo 12, alguns capítulos antes. Esse é o momento em que Deus vai falar pela primeira vez com Israel. Essa frase aqui que eu queria que você guardasse antes da gente ler, porque ela é a base do que a gente está tratando hoje durante a série. Os mandamentos de Deus não são uma condição para você ser aceito, mas são uma confirmação de que você já foi aceito por Ele. Vamos ler todo mundo junto? Os mandamentos de Deus não são uma condição para você ser aceito, mas são uma confirmação de que você já foi aceito por Ele. Glória a Deus. Êxodo 12 diz o seguinte, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Deus fala, vamos mudar o calendário. A partir de agora vai ter um calendário judaico, vocês vão começar o ano agora. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, quando chegar no dia 14 do mês, fica atento, quando o sol baixar, é hora de sacrificar o animal. Ao que até agora, talvez, se Moisés falou isso para o povo, eles devem ter pensado, o que está acontecendo? Esse é aquele mesmo Deus que transformou água em sangue, que escureceu o sol. Deus não fala com a gente há 400 anos. A primeira coisa que Ele fala é, vamos fazer uma jantinha. Eu queria sugerir que vocês tivessem uma refeição. Não faz sentido. Esse Deus todo-poderoso que não estava falando com a gente propriamente, quando Ele vai falar, Ele fala para a gente matar um animal e fazer uma refeição. Aliás, matar animal e fazer um churrasco, uma refeição, não era tão incomum para eles. Eles não tinham muito dinheiro, mas era comum o tempo todo fazer isso, mesmo que fosse para os seus senhores. Matar e cozinhar. É igual você falar no celular, o tempo todo. A gente sabe, por que eu estou falando isso para você? Porque eu acho que não tem ninguém aqui que mata animal. É uma coisa estranha para a gente. Você já esteve no sítio da sua avó e viu ela matar uma galinha alguma vez? Quantos aqui levantam a mão comigo? Não é uma cena horrorosa para a gente, né? Para alguns de nós, pastor, está acostumado. Mas para a gente, aquilo é nojento, no mínimo, né? É estranho, mas nós vivemos em outro tempo, nós vivemos numa outra realidade, numa outra cultura. Esse povo aqui, era todo dia, fazia parte do dia a dia, não tinha nada de novo aqui, não tem nada de incomum. O que vai ser incomum é o versículo 7. O versículo 7 é que começa a mudar a história. E Deus fala, agora eu quero o seguinte, eu quero que vocês passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal. Até aqui a gente estava entendendo, matar o animal, o tipo do animal, como é que vai ser, fala que tem que ter 1 ano, macho, blá, blá, blá. Beleza, mas agora Deus pediu uma coisa muito doida, muito estranha para a gente, pegar o sangue e passar nas portas. Pula para o versículo 12. Daquela mesma noite eu passarei pelo Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Veja o versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial
que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. E ele termina dizendo: comemorem-no como um decreto perpétuo. Deus estabelece, a Páscoa deve ser sempre comemorada. O que Deus está falando para esse povo, quando Ele pede que eles coloquem sangue na porta? O que vai acontecer é extremamente grave, extremamente complicado, mas ao mesmo tempo muito importante. Aquele inimigo que está me mantendo cativo, destruindo a minha vida aos poucos, agora vai ser destruído. E a fim de que eu não seja destruído juntamente com ele, Deus estabelece: coloca sangue na sua porta. Quando a Bíblia não fala que isso aconteceu, mas se algum israelita não tivesse colocado o sangue na porta, o que você acha que ia acontecer? Deus não pode, né? Ele não respeita necessariamente, dizendo Deus, a Bíblia fala que o destruidor é que vem fazer isso. Ele não respeita se você é da igreja A, B ou C, qual é a sua história de vida, quem são os seus pais. Ele quer saber se tem sangue cobrindo a sua vida, porque se houver, ele vai ter que respeitar. E é o que acontece. Deus estabelece isso. Deus está dizendo: eu não quero ser meramente o Senhor, o Rei, o governante sobre vocês, eu quero ser o seu Salvador. Eu quero ser aquele que resgata você, que cura você, que liberta você, aquele que te encontra no meio da tua aflição e te dá vitória sobre os teus inimigos. É como Deus quer que o seu povo conheça. Mas o que o Senhor quer de nós? Só uma coisa: que vocês confiem em mim. Deus só pede isso. A única coisa que você precisa fazer é confiar em mim, porque matar um animal é comum para vocês, comer desse animal não é complicado, mas passar o sangue desse animal nas suas portas vai ser a evidência de que vocês realmente creem e confiam em mim. Então Moisés está ali no Monte Sinai, no topo do Monte Sinai, conversando com Deus, e Deus o leva até esse momento, e lembra que mão poderosa que ele teve para libertar o seu povo, há 3 meses atrás, da escravidão do Egito. Você sabe o que está acontecendo? Tanto o povo no pé do monte, quanto Moisés lá em cima, sabem de uma coisa: Deus não nos trouxe até aqui esse monte, nós não estamos aqui para saber se Ele vai ou se Ele não vai nos aceitar, porque Ele já nos aceitou. Nós não estamos aqui para saber se nós vamos ser povo de Deus ou não, porque nós já somos. Nós não entendemos, porque nós não merecemos, mas Ele veio com a sua mão poderosa e nos livrou da escravidão. Ele abriu o mar para que a gente fosse livre da morte. Ele não apenas é o Todo-Poderoso, mas Ele realmente se importa conosco. Esse povo estava entendendo isso. Ele nos trouxe até esse monte, onde nós vamos receber instrução, onde nós vamos receber a sua lei, os seus princípios, os seus valores. Aleluia. Queridos, Jesus só vai aparecer nesse cenário daqui a 1300 anos. Mas se você olhar outra vez para essa cena, você vai ter que enxergá-lo aqui, porque esse é o momento que tipifica Deus, e o seu povo estão tipificando Jesus Cristo. Nesse episódio, eu e você precisamos entender, e tem que ficar claro como cristal, que nosso relacionamento com Deus não está condicionado à nossa capacidade de cumprir regras. Mais uma vez eu queria voltar e falar para você o que eu disse no início: como eu desejo que o Espírito Santo hoje renove a sua mente. Nosso relacionamento com Deus não está condicionado à nossa capacidade de cumprir regras. Não, Deus estabelece um relacionamento com o seu povo muito antes desse povo sequer saber quais vão ser as regras. Primeira coisa que ele fala: vocês são meus, eu sou de vocês, nós já temos um relacionamento. Agora eu vou começar a falar do que interessa, mas nós já estamos juntos, você já está dentro. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Relacionamento com Deus não se baseia no cumprimento da lei, mas na fé em Deus. E Deus ilustra isso historicamente para toda a humanidade, escolhendo, libertando, trazendo para si um povo, não porque esse povo fez por merecer, mas simplesmente porque esse povo resolveu confiar nele. Como, pastor? Colocando sangue nas suas portas, acreditando que aquele sangue daquele cordeiro era suficiente para libertá-los. E agora, queridos, que Ele nos libertou, que Ele nos livrou do cativeiro, que Ele estabelece uma ligação viva e real conosco, agora Ele vai nos dar a sua lei, pela qual nós devemos viver. Mais uma vez, lembre-se, nós estamos falando do povo do Antigo Testamento.
Então, voltando lá em Êxodo, capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus. Você entendeu essa parte, Moisés? Entendi. É difícil entender, mas eu entendi. Mesmo sem ter feito nada, a gente tem uma ligação, é isso mesmo. Eu que foi que tirei vocês da terra do Egito, da servidão, da escravidão. Está preparado, Moisés? Eu vou te dar o primeiro mandamento. Vou começar a falar aquilo que eu e você já conhecemos, decoramos, e Deus vai falar o primeiro mandamento. E Deus fala para Moisés o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Ao que Moisés deve ter falado: claro que não! A gente nunca teve nenhum Deus, a gente estava acostumado com a cultura do Egito, eles têm um monte de deuses lá. Aí o Senhor aparece e nos livra de uma maneira chocante. O povo está, durante esses 400 anos, sem esperança nenhuma, sem saber se aquele Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó realmente existe. De repente o Senhor aparece e mostra um poder imenso, um amor imenso para conosco. Alguém estava advogando a respeito, cuidando de nós, contra os inimigos que estavam contra nós, contra Faraó. O Senhor abre esse mar vermelho e nos faz passar. O Senhor faz milagres impressionantes. Quando não tem água, o Senhor faz água aparecer para a gente. O Senhor quer saber se a gente vai querer ter outro Deus? Fica tranquilo, Pai. Deus, nenhum outro, pode ficar tranquilo, só você mesmo. Onde eu queria chegar com você hoje, porque a gente vai caminhar um pouquinho nas próximas semanas para tratar, por que isso é tão importante? Porque se você conhece a história de Israel, aonde que eles caíam o tempo todo? O tempo todo. Em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que vem depois, Josué, Juízes, Ruth, todos os reis, as crônicas contam a mesma história, o povo se desviava, e o seu caminho é para outros deuses. Talvez isso seja importante. Deus coloca lá no topo. Mas para mim e para você hoje, o que isso significa? Ouça o que eu quero dizer para você. Regras nunca estabelecem um relacionamento com Deus. Se Ele lhe mandar fazer alguma coisa, é porque você já faz parte da família. Não é para começar um relacionamento. Se Ele lhe der uma regra, isso é evidência de que já há um relacionamento. Quantos aqui são pais? Filho, quem é que é filho? Tem gente que não sabe. Quantos aqui são líderes em algum nível? Você é líder, chefe, patrão, alguma coisa? Tem algum político aqui? Não precisa levantar a mão, não. Todo pai, todo filho, todo líder, todo político que estiver prestando atenção, sabe de uma coisa. Isso que eu quero colocar para você. Regras sem relacionamento sempre resultam em rebelião. Quando há regras, quando são impostas regras, mas não há relacionamento, o resultado sempre vai ser uma revolta, uma revolução. Essa é a fórmula da independência de várias nações que hoje existe, inclusive a nossa. O que aconteceu com o Brasil foi exatamente isso. Chama-se taxação sem representação. Voltei com você lá para a aula de história agora, né? Não sei se você lembra disso. Então, se você impõe as suas regras a mim, mas eu sinto que não há um relacionamento entre a gente, então nós decidimos que nós vamos ser uma nação. Nós não precisamos de você. Nós vamos ficar aqui sozinhos. Vamos ter o nosso próprio país. Isso funciona para todo mundo. Se há a imposição de uma regra, mas não há um relacionamento, a tendência à rebeldia, à rebelião, à revolta. E você acha que Deus não sabe disso? Essa nossa natureza humana, se você impõe as regras e eu sinto que eu e você não temos um relacionamento, eu acabo resistindo você. Deus sabe disso. Foi Ele quem fez você. Não, Deus não é um Deus insensato que nos impõe uma série de mandamentos, mas não vai ter nenhum relacionamento. Nenhum de nós vai querer um Deus assim. Mas você quer saber de uma coisa? É por isso que talvez muitos de vocês, talvez muitos de nós que estamos aqui, e muita gente que resiste à igreja, muitas vezes que resiste a Deus, que resiste em tudo que tem a ver com religião, espiritualidade, elas não sabem explicar, mas essa é a razão. Porque toda a experiência que você tem com Deus é baseada nesse ensino distorcido, de que Deus descarrega um caminhão de regras em cima da gente, de regulamentos,
e fica apenas observando para ver se você vai falhar em algum deles. Ninguém consegue permanecer vivendo para um Deus assim, onde não vai haver relacionamento, só vai haver o cumprimento de regras. Há pessoas que acreditam que é isso, então vão embora, não conseguem viver. Mas ouça, Deus sempre vai dizer: opa, espera aí, eu nunca disse isso, eu nunca estabeleci isso, eu nunca sequer dei a entender isso, eu nunca fui exemplo disso, jamais ilustrei isso de maneira alguma. Leia a sua Bíblia, isso não vai acontecer. Não, queridos, o que Deus estabeleceu ali há mais de 3.000 anos atrás com o líder do seu povo, conversando ali com Moisés, deixou bem claro: vocês já são meus, eu sou o Deus de vocês, nós já temos um relacionamento, e os meus mandamentos não são uma condição para o nosso relacionamento, mas os mandamentos são uma confirmação do nosso relacionamento. Não são uma condição para o meu amor, são uma confirmação do meu amor. Não são uma condição para sua aceitação, mas é a confirmação de que você já foi aceito. Glória a Deus. Porque relacionamento precisa vir antes de regras. E a primeira coisa que Deus vai pedir do seu povo é: você pode confiar em mim? Quando Ele pede que o sangue seja colocado sobre as portas. Na primeira Páscoa que é realizada em toda a história. Sabe o que é legal? 1.400 anos depois, aproximadamente, Jesus está sentado com seus 12 amigos, seus 12 discípulos. E você sabe o que eles estão celebrando? A Páscoa. Eles estão falando sobre isso. Jesus está servindo vinho que representa o sangue do animal que foi colocado sobre as portas, aquele sangue que era colocado. Jesus está ali servindo aquele vinho, e Jesus está partindo o pão que representava aquele pão sem fermento que eles comeram antes de serem libertos. E Jesus chega para os seus 2 amigos e fala: rapaziada, hoje é diferente. É rapaziada mesmo, está na NVR, nova versão Rangel. Rapaziada, agora é diferente. Hoje esse vinho não representa o sangue daquele cordeiro que foi sacrificado, aquele que foi sacrificado para que vocês usassem do seu sangue e colocassem nas portas, para que o povo, por esse sangue, fosse salvo. Não, o que nós temos celebrados por centenas e centenas de anos como uma nação, hoje vai ser diferente, porque Deus está prestes a fazer algo novo. E a partir de agora, esse vinho representa o meu sangue, que hoje nós celebramos, que será derramado não apenas por uma nação, mas pelo mundo inteiro. E esse pão aqui não vai mais representar o pão que eles comeram na noite da sua libertação. Não, hoje esse pão vai representar o meu corpo, que daqui a algumas horas vai ser moído, esmagado, destruído, partido, não em favor de uma nação apenas, mas de toda a humanidade. E quando eu for embora, eu quero que vocês vão por todo mundo. Jesus deu essa ordem para eles mais tarde, né? E proclamem que o meu Pai Celestial convidou as pessoas para um relacionamento de graça e amor incondicional, não com base naquilo que eles fazem, mas com base naquilo que já foi feito por elas, com base no sacrifício que já foi realizado, porque esse é o tipo de Deus que o meu Pai é, sempre foi e sempre será. Se Ele vier trazendo para você algum mandamento, isso é evidência de que você já está dentro, que você já faz parte da família. Queridos, eu vou repetir para você: você dificilmente vai encontrar um cristão que tomou uma grande decisão de mudança na sua vida porque se sentiu culpado. Não, você sabe o que você vai encontrar? Vez após vez, cristãos que tomaram uma decisão vital, porque tiveram uma experiência miniatura de êxodo na sua vida, tiveram um momento na sua vida onde sabiam que não conseguiriam mais sozinhos, chegaram até Deus no momento de desespero, falando: a minha família está destruída, o vício está acabando comigo, eu não tenho mais como pagar as minhas contas, eu tenho isso, aquilo outro, eu fiz tudo errado, uma burrada atrás da outra, você não faz ideia.
Mas o Senhor é capaz de olhar para tudo isso que eu fiz, tudo isso que eu sou, e ainda assim me perdoar, e ainda assim ter um relacionamento comigo, e Deus fala, eu posso e eu vou. Eu começo hoje com você esse novo relacionamento. Deus não esperou que essas pessoas mudassem por causa desse grande amor. O que aconteceu com essas pessoas é que elas foram se tornando gratas naturalmente, foram condicionadas a uma decisão de qualidade. Não foi o sentimento de culpa que me dirigiu a mudar a minha vida. Eu mudei a minha vida por causa da imensa gratidão pelo Deus que fez isso por mim, quando eu nem estava fazendo nada por mim. E Ele veio, invadiu a minha vida e transformou tudo. Quando Deus veio lá na tua vida e te livrou da escravidão, do Egito, do vício na tua vida, do Egito da destruição, do vício do pecado, da escravidão da escassez, do Egito da amargura, da culpa. Ele não estabeleceu regras como uma condição para você ter um relacionamento com Ele, mas como uma confirmação de que você já é dele. Por que eu estou repetindo? Porque você tem que guardar isso hoje. Porque tem muita gente confusa em relação a isso, mas Deus nos enviou uma mensagem clara e simples. Vou pedir para o pessoal da música subir. Que as suas leis não são uma condição, mas são uma confirmação do seu amor e da sua graça incondicionais. Amém, queridos? Amém. Perguntei se você tem filho, se você tem pai, se você tem patrão. Agora uma mais profunda. Quantos aqui tem um cachorro em casa? Ou gato? Pode ser gato. Eu nunca falo do gato, pode falar do gato também. Levanta alto sua mão, eu vou falar com você agora. Eu tenho um cachorro em casa. Se o seu cachorro, ele é seu, ele fica dentro da sua casa. Se você tem quintal, ele fica no quintal. Se você tem uma varanda, ele fica na varanda. Mas você estabelece os limites de até onde ele pode ir. Quem aqui já teve experiência de o seu cãozinho fugir, ou o seu gato? Olha que legal. Se acontecer isso com você, você pensa assim, bom, esse cachorro, ele é meu, se ele estiver aqui dentro de casa. Saiu de casa, não é mais meu. Agora é de outra pessoa. É isso? O cachorro sumiu, fugiu. E aí? Não é mais meu, agora é de outra pessoa. Não, porque o cachorro só é meu dentro da minha casa. Não, óbvio que não. Né? Já aconteceu isso comigo em algum nível. Eu não lembro da história toda. Mas se o cachorro desaparecer, você vai fazer igual aquele bom pastor. Você vai sair de casa e vai buscá-lo. Você vai procurá-lo. Porque ele é seu. Mesmo que ele não esteja em casa. Alguma vez já aconteceu, você foi falar com seu marido, o cachorrinho sumiu, o cachorrinho fugiu, a gente não sabe onde ele está. E o seu marido falou, mas se ele não está em casa, não é mais nosso. Deixa quem pegar ele, agora é dele. Não, você vai atrás do cachorro. Quando é que esse cachorro se tornou seu? Quando você o comprou. Se é o caso, né? Deu cria, ainda assim, alguém comprou. Quando foi comprado, ele é seu. Por que você coloca uma cerca? Por que você estabelece limites? Porque você ama. Deixa eu trazer um pouco mais para perto de casa. Você tem filhos. Você dá ordem para os seus filhos. Você estabelece regras só porque você quer mostrar para ele quem é que manda? Não. Mas é porque você os ama. Querido, Jesus disse isso claro para mim e para você quando Ele diz que Deus é nosso Pai. O que acontece é que Deus, Ele nos dá ordens, Ele nos dá mandamentos, porque Ele nos ama. Não para ver se você vai continuar sendo dele ou não. Não para ver se você vai desobedecer e ser deserdado. Não. Você já é dele. A palavra de Deus deixa isso claro. E eu sei que eu vou falar para você agora, e embora eu possa comprovar com a palavra que eu vou colocar aqui no telão, faz algumas pessoas pensarem, será? Mas se você deixar, pode ser transformador na sua vida hoje. Jesus fala exatamente sobre isso. Isso aqui a gente já tratou. Acabou a minha apresentação. É aqui mesmo.
João 10 diz assim: as minhas ovelhas, Jesus está falando, ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Jesus está falando de você. Quantos são ovelhas dele? Diga amém. Ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Posso declarar isso sobre a sua vida? Jesus te deu vida eterna e você nunca vai perecer. Agora olha a última parte. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ele continua falando do Pai, no próximo versículo 29. Meu Pai foi quem me deu elas, ou mais deu, está aqui na minha versão. Foi Ele quem me deu elas. Ele é maior do que todos. Glória a Deus. E ninguém, diga bem alto, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Em outras palavras, quantos aqui são de Jesus? Você sabe quando é que você não vai ser de Jesus? Nunca. Você pertence a Ele para sempre. Ninguém pode te roubar da mão dele. Mais uma vez, eu sei que isso pode fazer você pensar. Você sabe por que você vai pensar 2 vezes, 3, 4, 5 ou 10 vezes? Porque tem algo muito forte dentro da gente, que diz que é pelo nosso esforço, que é pela nossa capacidade, que é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Mas se você colocou a sua fé naquele que já fez por você, isso tem que ser suficiente para mim e para você. Fala para quem está perto de você: Jesus fez tudo. Apenas confia nele. Amém?